uma discussão de mais de 5 horas no plenário, os senadores aprovaram e mandaram para a Câmara a mini-reforma eleitoral. Um texto que proíbe cavalhetes, envelopamento de carros e limita a contratação de cabos eleitorais, entre outros pontos. Para comentar o assunto, estamos com o cientista político e professor da Universidade de Brasília, Paulo Kramer. Bom dia, professor. Bom dia, Thiago. Essa mini-reforma eleitoral foi chamada até de nano-reforma eleitoral por alguns senadores. Por quê? É verdade. Ela tocou naqueles pontos, digamos assim, mais ligados à dinâmica da propaganda eleitoral, né? E como é muito difícil se fazer uma reforma política no atacado, né, escolheu-se, então, os pontos menos polêmicos. É também uma resposta às manifestações de rua de junho deste ano. Exatamente, mas alguns pontos ficaram de fora dessa mini-reforma, como, por exemplo, a possibilidade do eleitor acompanhar os gastos e doações dos candidatos online, no momento em que eles são feitos. Por que não foi possível avançar nisso? É da mesma forma, pela mesma razão pela qual é muito difícil se avançar num consenso acerca de como deve ser o financiamento de campanha. Público, privado, só privado, né? Porque há várias opiniões conflitantes a esse respeito. Agora, houve, por outro lado, professor, uma limitação na contratação de cabos eleitorais no sentido de garantir uma maior lisura nas eleições, porque havia candidatos que contratavam cabos eleitorais no número suficiente para serem eleitos. Como é que o senhor avalia essa questão? É verdade. Essa mudança aí, tô pagando para ver, como se diz, se essa lei vai pegar ou não, já que o envolvimento, né, de grande parcela das populações, sobretudo em cidades menores, em época de eleição, é uma realidade de muitos anos. Perfeito. Agora, professor, o senhor acredita que esse texto que foi aprovado aqui pelo Senado e foi mandado para a Câmara vai ser aprovado pelos deputados até outubro deste ano, fato para valer nas eleições do ano que vem? Os deputados teriam até 5 de outubro, né, deste ano para votar. O presidente Renan Calheiros, do Senado, tem reclamado ultimamente que coisas são votadas muito rapidamente no Senado, toque de caixa muitas vezes, e que chega lá na Câmara, a matéria fica ali repousando, né? Um reflexo da dificuldade de se formar consenso num grupo muito maior, né? No Senado são 81 senadores, mas na Câmara são 513 deputados. O senhor, com a experiência que tem de cientista político, qual é o horizonte que o senhor vê para uma reforma política ampla e verdadeira no nosso país? Olha, uma reforma política ampla e verdadeira que esteja programada para entrar em vigor na eleição seguinte, nunca vai dar certo, nunca vai acontecer. Porque por mais que ser mais arcaicos e duvidosos, tá certo, que sejam os mecanismos eleitorais e partidários que nós temos no Brasil, o eleito que procura a reeleição sempre vai pensar, poxa, mas se eu mudar as regras, será que eu vou me reeleger? É por isso que não há consenso sobre reforma política. Muito obrigado, professor Paulo Kramer, pela sua entrevista. Nada, Thiago.